Agora vamos discutir sobre análise descritiva dos dados. Esse momento é o momento onde nós já coletamos os dados já estão num banco de dados, já estão planilhados e vamos conhecer sobre a nossa amostra. E uma das primeiras coisas que a gente faz é mensurar a tendência central desses dados. Uma das primeiras medidas que nós realizamos é a média. Bom, e o que seria a média? A média é a soma de todas as observações dividida pelo número de observações. Qual é a vantagem da média? Ela utiliza todos os valores da amostra. E a desvantagem é que ela é muito sensível a valores extremos. Esses valores extremos, eles podem influenciar muito os resultados. Como exemplo, nós temos aqui a média do número de dias de febre durante uma gripe relacionada a 5 pacientes. Então, vamos considerar que o primeiro paciente tenha passado 3 dias com febre, o segundo 2 dias, o terceiro 1 dia, o quarto 5 dias e o quinto 4 dias. Como é que a gente vai coletar a média? Simplesmente a gente soma todos esses valores e nós dividimos pelo número de indivíduos, 5 indivíduos. O resultado vão ser 3 dias. Porém, se o primeiro paciente, esse aqui que teve 3 dias de febre, ao invés de 3 dias, se ele tivesse 18 dias, quanto seria a média? Olha só, o primeiro teve 18, o segundo 2, o terceiro 1, o quarto 5 e o quinto 4 dias de febre. Se a gente somar todos esses valores e dividir por 5, nós temos uma média de 6 dias. Apenas por um único indivíduo, nós praticamente dobramos a média. Então, por isso é que quando nós temos valores extremos, se por um acaso nós temos uma distribuição assimétrica, no caso, a gente pode ter situações como essa. E aqui está a fórmula da média. Então, seria simplesmente a soma de todos os elementos dividido pelo número de elementos. Esse símbolo se chama somatório. Em geral, a gente utiliza para exprimir a soma de todos os elementos de uma série como essa. A segunda medida de tendência central, que a gente vai discutir nessa lição, é a mediana. O que é a mediana? A mediana é o valor que divide uma distribuição em duas partes iguais. E dessa forma, o número de ocorrências igual ou superior à mediana é igual ao número de observações igual ou inferior a ela. A mediana é também denominada de percentil 50 ou quartil mediano. No caso do número de observações ser ímpar, a mediana é o valor do meio. E dessa forma, nós teríamos 50% à direita e 50% dos valores à esquerda. Mas a gente só faz a mediana quando todas as observações estão ordenadas, seja em ordem crescente ou decrescente. Por exemplo, considerando os dias de febre do exemplo anterior, nós teríamos o primeiro dia 3 dias de febre, 2 dias no segundo paciente, 1 dia no terceiro, 5 dias no quarto paciente e 4 dias de febre no quinto paciente. A primeira coisa que a gente tem que fazer para o cálculo da mediana é ordenar esses valores. Seria 1, 2, 3, 4 e 5. E, por fim, nós calculamos o valor da mediana, que é o valor do meio, que seria o 3. Nós teríamos 2 elementos à esquerda e 2 à direita. Só para a gente ter uma ideia de como a mediana ela é mais estável relacionada a valores discrepantes que a média. Então, considerando a troca dos indivíduos, dos pacientes, do primeiro paciente, tá, que seria 18 dias de febre, nós vamos ordenar a série 1, 2, 4, 5 e 18, e a mediana seria 4, e não a média de 6,
como a gente observou no cálculo da média. Então, a mediana ela consegue ser mais estável em relação a valores discrepantes do que a média. Então, se o número das observações é par, porque nós vimos há pouco um número de observações ímpar, a mediana seria a média aritmética dos dois valores centrais quando todas as observações são ordenadas. Então, considerando aqui um outro exemplo, parecido com o primeiro, mas com a inclusão de mais um valor, o valor final. Então, teríamos 18, 2, 1, 5, 4 e 1, que ordenamos um dia de febre, mais um dia de febre, 2 dias de febre, 4, 5 dias de febre e o último paciente com 18 dias de febre. Qual seria a mediana? Nós observamos os dois valores do meio, já que é uma série de número par, 2 e 4, e calculamos a média desses dois valores. 2 mais 4 dividido por 2 é 3. Portanto, a mediana, nesse caso, seria 3. A mediana tem uma grande vantagem de não ser influenciada pelas medidas extremas, como é muito comum na área de saúde. Na área de saúde, geralmente, a gente sempre tem valores discrepantes, outliers, e em situações onde a gente tem uma série muito assimétrica, muito heterogênea, às vezes a mediana é uma medida mais adequada. Porém, quando a distribuição é simétrica, quando a gente não tem muitos valores discrepantes também, sempre nós optamos pela utilização da média. E a última medida de tendência central seria a moda. O que seria a moda? A moda é o valor que ocorre mais frequentemente. E é importante lembrar que uma série de elementos, ela pode ter mais de uma moda, ou mesmo pode não ter nenhuma. Tá? Nesse caso, nós teríamos uma série amodal. Observa esse exemplo. Tá? Nós temos 3, 2, 4, 1, 5, 4, 4, 3. Qual seria a moda? É interessante ordenar para a gente visualizar melhor, mas a gente tem um elemento 1, um elemento 2, dois elementos 3, três elementos 4 e um elemento 5. Então, qual seria a moda? É o elemento que ocorre mais frequentemente, ou seja, o 4. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre medidas de dispersão. Então, falamos anteriormente sobre medidas de tendência central e agora medidas de dispersão. Primeiro, vamos entender a importância das medidas de dispersão. A partir de agora, a gente vai estudar, vai discutir principalmente variância e desvio padrão. Mas observa no próximo exemplo sobre a média. E a gente vai observar que a média ela não é suficiente para avaliar um conjunto de dados. Ela sozinha não é suficiente. Ela é muito boa, muito interessante, ela deve ser usada, mas sozinha ela não é suficiente. Observe esses três grupos. Nós temos o primeiro elemento, x, a primeira série, x, 10, 20, 30, 40, 50. A segunda série, y, 10, 29, 30, 31, 50. E a terceira, z, 28, 29, 30, 31, 32. Se a gente calcular a média, a gente vai observar que a média das três séries é 30. Porém, são três séries completamente diferentes. E a mediana também é 30. Então, analisar apenas a medida de tendência central, ela se torna insuficiente, já que tanto a média e a mediana nessa série são iguais a 30. Portanto, a gente precisa de uma outra medida. E essa outra medida é justamente a medida de dispersão. Então, para entender tanto a variância quanto o desvio padrão, a gente primeiro vai calcular as duas medidas na série de x, 10, 20, 30, 40, 50. Como é que a gente organizou isso? Nós temos aqui os valores. Tem uma tabelinha que, ao utilizar essa tabela, a gente vai entender melhor a realização dessas operações. Então, nós temos aqui os valores 10, 20, 30, 40, 50.
A primeira coisa que a gente faz é calcular a distância entre cada um dos valores e a média. A média a gente já sabe que é 30, então a gente calcularia a diferença entre 10 e 30, ou seja, menos 20, entre 20 e 30, menos 10, entre 30 e 30, que é 0, 40 e 30, que é mais 10, e 50 e 30, que é mais 20. A gente chama essa diferença de desvio. Se a gente somar os desvios, a gente vai perceber que é zero, porque na verdade a média acaba sendo uma medida equidistante de todos os dados. O que é que se faz para resolver esse problema? Simplesmente a gente eleva cada um dos elementos ao quadrado, porque elevando ao quadrado a gente anula a negatividade do número. Então 20 elevado ao quadrado, 400, 10 elevado ao quadrado, 100, 0 ao quadrado, 0, 10 elevado ao quadrado, 100, 20 ao quadrado, mais 400. A gente chama isso de quadrado dos desvios. Somando o quadrado dos desvios, a gente vai chegar a um número, 1000. O 1000 seria a soma dos quadrados dos desvios. Para calcular a variância, a gente precisa calcular a média da soma dos quadrados dos desvios. Como são 5 elementos, nós dividiríamos 1000 por 5. Portanto, a variância nesse caso será 200. E o que seria o desvio padrão? É nada mais, nada menos que a raiz quadrada da variância. A raiz quadrada da variância, a raiz quadrada de 200, é 14,1. Então, o resultado dessa operação seria uma variância de 200 e um desvio padrão de 14,1. Qual é a vantagem do desvio padrão sobre a variância? Porque quando a gente eleva o desvio ao quadrado, a gente também eleva a unidade. Então, se forem, por exemplo, 400 carros, 10 carros, o resultado ao quadrado do desvio seriam 400 carros ao quadrado. Então, fica um pouco difícil a gente imaginar uma situação como essa. Por isso é que é desejável usar o desvio padrão, já que quando a gente tira a raiz quadrada, a gente também tira a raiz quadrada da unidade e a unidade volta à unidade normal. Observa a segunda série, 10, 29, 30, 31 e 50. A série está aqui. Fazemos a mesma coisa, a gente calcula a distância entre os valores e a sua média, sabendo que a média é equidistante a todos os valores. 10 menos 30 menos 20, 29 menos 30 menos 1, 30 menos 30, 0, 31 menos 30 mais 1, 50 menos 30 mais 2. Se a gente somar os desvios, a gente vai perceber que a soma é zero. Portanto, como resolveremos esse problema? Vamos elevar cada um dos desvios ao quadrado e teremos o quadrado dos desvios. O quadrado de menos 20 é mais 400, o quadrado de menos 1 é mais 1, o quadrado de 0 é 0, o quadrado de mais 1 é mais 1, o quadrado de mais 20 é mais 400. Somando o quadrado dos desvios, nós vamos ter o resultado de 802. O que seria a variância? Seria a média da soma do quadrado dos desvios. Portanto, se a gente dividir 802 pelo número de elementos, que é 5, teremos o resultado da variância, 160,4. E o que seria o desvio padrão? A raiz quadrada da variância, ou seja, 12,6. A terceira série, a série Z, que tem como valores o número 28, 29, 30, 31, 32. Bom, como temos feito até agora, vamos verificar a distância de cada um dos valores com a média. Observando que a média é equidistante a cada um dos valores. Então, 28 menos 30, menos 2, 29 menos 30, menos 1, 31 menos 30, mais 1, 32 menos 30, mais 2. Somando os desvios, vamos verificar aqui que a soma é zero. Zero não serve para nada. Portanto, o que é que vamos fazer? Vamos elevar cada um dos elementos ao quadrado
e teremos o quadrado dos desvios. Então, menos 2 elevado ao quadrado é mais 4, menos 1 elevado ao quadrado é mais 1, 0 elevado ao quadrado é 0, mais 1 elevado ao quadrado é mais 1, e mais 2 elevado ao quadrado é mais 4. Se a gente somar o quadrado dos desvios, nós teremos como resultado o número 10. A variância, o que seria a variância? Seria a média da soma do quadrado dos desvios, ou seja, 10 dividido pelo número de elementos, que é 5. Ou seja, o resultado da variância é 2. O desvio padrão é o quadrado da variância, é a raiz quadrada da variância, e a raiz quadrada de 2 teria como resultado 1,4. Portanto, nós calculamos, através dessas tabelas, tanto a variância como o desvio padrão de todas as 3 séries de dados. E colocamos aqui para a gente ter uma ideia de como usar o desvio padrão. Lembrando que a média e a mediana de todas as 3 séries é 30. Tá? Então, observe o desvio padrão da primeira série, 14,1. Observa o desvio padrão da segunda, 12,6. O que significa essa diferença? Simplesmente, isso significa que a primeira série ela oscila mais do que a segunda. E a terceira série, vamos observar a terceira série. Na terceira série, a série Z, nós temos 28, 29, 30, 31 e 32. Observa o desvio padrão 1,4, menor que a primeira série, a série X, 14,1, e menor ainda que a segunda, que é de 12,8. Portanto, isso mostra que é a série que menos oscila, tá? É a menor dispersão, é a série Z. Então, são 3 séries diferentes. E essa diferença foi detectada graças ao uso do desvio padrão. Então, essa é uma das grandes utilidades do desvio padrão. E aqui a gente tem a fórmula do desvio padrão. Tem uma pequena diferença nessas duas fórmulas, ela é idêntica. Então, aqui nós temos cada elemento subtraído da média elevado ao quadrado, aqui a soma do quadrado dos desvios, tá? Nós calculamos a média da soma do quadrado dos desvios e depois calculamos a raiz quadrada dele. E nós teremos o desvio padrão. Agora observa que nessa primeira fórmula a média é calculada a partir de n. E nessa segunda fórmula a média é calculada de n menos 1. A diferença é porque essa fórmula do desvio padrão populacional. E essa segunda fórmula é a fórmula do desvio padrão amostral. Então, nas amostras, a gente sempre calcula a média subtraído de 1 do número de elementos. Tá? A gente chama isso de graus de liberdade. Então, sempre quando a gente vai calcular a variância e o desvio padrão das amostras, a gente utiliza o grau de liberdade, que seria o número de elementos menos 1.